todos. Do livro Médico Jesus, autoria de José Carlos de Luca. A página intitula-se Farmácia de Deus. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz que nos encontramos. Bezerra de Menezes. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece, a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje, podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Prece e Orações, de Carlos Lacerda e Espírito Irmão José. Por iniciativa. Senhor, não nos deixes ser espírito de iniciativa, no bem dos familiares aos quais devemos amparo e proteção, no socorro aos amigos que esperam por nós, nas tarefas de beneficência que nos reclamam o concurso, na defesa dos fracos e oprimidos que vivem à míngua de justiça e de esperança, no apoio às boas obras que tantos irmãos sustentam em teu nome na terra, na conciliação com os que se fizeram nossos desafetos, na ação, ainda que solitária e incompreendida, para que tu, reino, se faça entre os homens. Dá-nos, Senhor, a iniciativa de sairmos da rotina infrutífera e de acompanhar-te os passos, sabendo quanto nos custará seguir-te pelos teus caminhos. Obrigada. Todos, página do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos de maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem.
Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão o seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Enfim, não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda do céu será construída dentro de você mesmo. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Eu quero lembrar que no final do trabalho haverá a continuidade do estudo com o seu Miguel, que será o nosso orador da noite. Então, aqueles que estão fazendo aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele vai continuar com a aula. Todos estão convidados. Vamos então à nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecer as bênçãos recebidas e nem sempre reconhecidas por nós. Agradecer a nossa vida, o alimento material, espiritual, a família, o trabalho, o conhecimento da doutrina consoladora. Que a vossa ajuda, a vossa luz se faça em todo o planeta, para todo irmão necessitado, encarnado ou desencarnado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Esta noite o seu Miguel fará a explanação doutrinária para nós. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz de Jesus, nosso bom e amado Mestre, esteja em nossos corações, agora e sempre. A nossa doutrina espírita é a religião que traz para nós o conhecimento profundo das leis divinas. Nós temos uma comprovação da imortalidade da alma, da lei de causas e efeitos, da lei da reencarnação, e também sabendo que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Todas essas orientações nos trazem uma confiança e uma fé muito grande em Deus nosso Pai, na sua perfeição, e que tudo aquilo que acontece na nossa vida é consequência justamente dos nossos atos. E somos nós mesmos que nos punimos. Não é Deus que nos pune, somos nós mesmos que nos punimos. Mas nós estamos vendo no momento uma preocupação muito grande das autoridades sobre o suicídio. E verificamos que a doutrina espírita tem um esclarecimento muito profundo para justamente evitar essa grande desgraça que é o suicídio. E nós centralizamos a atenção de como surgiu a mediunidade, que começou pelas pancadas, depois por alfabeto de letras, de pancadas, depois de uma forma rudimentar, em que os próprios espíritos escreviam, depois o médium pegando, aquela comprovação que Allan Kardec
fez questão de ver a luz da lógica e da razão. Mas nos despertou também a atenção como surgiu a materialização dos espíritos. A mediunidade da escrita, nós já vimos assim muitas vezes, né? Mas, e os espíritos, né, que se materializam? Como que as pessoas podem ter uma crença? Nós sabemos que quando falava sobre a escrita, a primeira coisa é isso aí é a própria pessoa que está fazendo. Mas, diante daquelas comprovações de Allan Kardec, então, essa dúvida, para quem tem a lógica de analisar, de pesquisar, ele chega à conclusão de que realmente os espíritos que estão escrevendo. E com relação à materialização dos espíritos, de princípio achava-se que era uma farsa. A médium ficava dentro de uma sala, conforme os relatos que a gente vê através dos livros. Essa sala era fechada com um pano. O espírito materializado aparecia. E qual a ideia que se formava? Que poderia ser uma farsa, um engano. Mas esse espírito, né, ele materializava, vinha, e nas primeiras comunicações havia assim uma possibilidade maior, porque a espiritualidade se programou de uma forma tão concreta para não deixar dúvidas, para que a luz da razão pudesse provar que realmente era a alma de uma pessoa falecida que ali estava se apresentando. Então nós vamos ver no histórico que no ano de 1871, nos Estados Unidos, através da mediunidade de Mr. Mary Andrews, vocês me desculpem porque eu não entendo de inglês, hein? Vou falar muita coisa errada, nome errado aqui, tá? Essa tal de Mary Andrews, que residia na cidade de Moravia, perto de Auburn, antes de se iniciar nos trabalhos de materialização, foi se preparando e, enfim, formou uma comitiva, né, uma equipe, né? Mas aconteceu um fenômeno interessante. Ao invés de surgir, de princípio, a materialização dos espíritos, começaram a acontecer aqueles fenômenos também de efeitos físicos, mas de pancadas, pancada aqui, pancada ali, objetos se mexiam, coisas eram transportadas. Isso então o que fazia? Atrair a atenção das pessoas. E depois então começou a aparecer a materialização. Até aí eram fenômenos de transporte, né? E fenômenos de deslocação de objetos, né? Levitação, que também é um fenômeno, né? da mediúnica. Mas começou então a dar o primeiro passo para surgir a materialização dos espíritos. E que passo era esse? No primeiro trabalho, 1871, lá nos Estados Unidos, era o seguinte: aparecia a materialização de uma mão da pessoa, né? Não é uma mão, a mão de uma pessoa. Aparecia o braço, aparecia uma face da pessoa e aparecia o tronco, quer dizer, daqui da parte da barriga até aqui no pescoço. Não aparecia a pessoa inteira. Isso aí então foi atraindo a atenção, né, das pessoas. E com o correr dos dias, então, começou então a aparecer o espírito materializado. Aí então já a pessoa, com toda a sua expressão fisionômica, da face até aos pés, né? Então, estava uma demonstração mais lógica, né? Então, mas surgiu um pensamento.
pessoa que diz que tem esse dom de fazer aparecer o falecido, ele está escondido lá. Será que ele não está aprontando para a gente isso aí? Está fazendo aí uma farsa? Então, nessa primeira equipe que surgiu, quando William Crookes se interessou em fazer essas observações, ele, como sábio, como cientista, ele, não por maledicência nem por maldade, mas por sua posição de cientista, ele quis provar se realmente isso aí era uma verdade ou não era uma verdade. Então, numa das reuniões que ele compareceu, que ele começou a aparecer com assiduidade, porque isso estava chamando a atenção, né, de todo mundo, lá nos Estados Unidos começou, e na França, na Inglaterra, as primeiras reuniões, o primeiro grupo que se formou para esses trabalhos de materialização foi no dia 25 de abril de 1872, na residência de Mr. Cook, que iniciou a realização dessa materialização. E a médium era Florence Cook. E quem começou a se materializar era o espírito Kate King. E também lá na Inglaterra começou do mesmo jeito. Na primeira reunião, nas primeiras reuniões que foram feitas com esse objetivo, né, imitando, ou melhor, querendo fazer aquilo que acontecia nos Estados Unidos, era uma verdade, vamos comprovar aqui na Inglaterra. Então formaram a equipe. E então foi justamente com essa médium Florence Cook e esse espírito, e esse cientista então, né, William Crookes, se interessou por essa questão. Quer dizer, estão dizendo que a alma do morto aparece. Isso é uma realidade? Ele, como cientista, então, tomou essa posição. Ele queria comprovar a si mesmo se era ou não uma realidade. Muitas pessoas diziam, isso aí é o seguinte, ó, ela está lá, escondida lá, depois ela tira aquela roupa que ela tem, põe uma outra roupa e aparece aqui. E essas comunicações, então, agora lá em Londres, né, na Inglaterra, então, esse espírito Kate King chegava e cumprimentava as pessoas também. E o William Crookes falou, ó, está dando a mão, eu vou pedir a ele, né, não, mas eu vou pedir a ele, ó, eu queria uma demonstração concreta. Você aceita? Eu vou trazer aqui uma água preparada por mim para molhar a sua mão. O Espírito falou, não pode. Ele pensou assim, né? Bom, se eu molhar a mão desse Espírito, e não for o Espírito, a mão da médium vai estar molhada lá na sala também, né? Então seria uma prova para ele, né? O Espírito aceitou e ele realmente fez lá, preparou lá uma água, de um jeito que parecia lá umas tintas, uma coisa assim, e o Espírito deu a mão, ele fez isso aí. Depois terminou a reunião, foi ver a médium, não tinha nada de mão molhada, nada não. E foi realizando as reuniões durante os tempos, né, durante os dias, mas aquilo não era para ele uma prova suficiente da realidade dos fenômenos. Para mim, ele dizia, para mim ter a convicção de que realmente é a alma de uma pessoa que morreu, que está aparecendo, que está dando nome aí, diz até a história da sua vida aí, eu tinha que ver essa pessoa que eles falam que é a médium, e através dela é que ela cede fluidos, essas coisas tudo para materializar, eu tenho que ver os dois juntos. Se eu não ver os dois juntos, eu não vou ter aquela certeza, porque tem gente aí que está dizendo que ela sai, se esconde, né, troca de roupa e aparece lá e tal. Vê a situação da mediunidade naquele tempo, né, como era difícil, né? Então, ele pegou, um certo dia, chegou a esse espírito
Petiquim me disse assim, olha, eu precisaria assim, uma colaboração sua, para mim ter assim uma convicção. Você permite de se apresentar lá junto com a médium e eu estar presente? O Espírito sim, pode sim, só que hoje não, mas numa próxima reunião isso pode acontecer. Então está certo. E foi numa determinada reunião, o Espírito se materializou, chegou, cumprimentou todo mundo e falou para ele assim, pode entrar. Mas é o seguinte, essa lâmpada que você tem aí, ela não é adequada para a sustentação dos fluidos da materialização. Você tem que tirar essa lâmpada e usar uma outra. E então seria uma lâmpada diferente, né? Então, ele falou, não, a gente muda mesmo, não tem problema, o que você falou, eu vou obedecer direitinho. Então, ele obedeceu e entrou no recinto. E quando ele entrou no recinto, ele já olhou, embora não fosse uma coisa assim bem clara, mas ele verificou perfeitamente que a médium estava deitada no chão, num colchão, coisa, e o espírito materializado estava em pé, ali próximo à mediunidade, bem próximo a ela, em pé. E ele olhou, a médium estava assim, tipo assim, desacordada. E o espírito olhou para ele, deu uma expressão de uma alegria, de um riso, abanou a cabeça assim. Ele pegou, tornou a olhar, ele fez isso umas 3 vezes, olhando ao mesmo tempo, que ele via a médium deitada, olhava o espírito. E aí então, fazendo essas 3 vezes, essas 3 observações, ele chegou à conclusão de que realmente não era uma farsa, era uma realidade. E aí ele começou a observar também, nas outras reuniões, ele pediu licença para sentir as expressões físicas dentro da mão, queria saber as pancadas do coração, e ele observou, contou quantas pancadas dava o coração do espírito que estava ali, né, materializado, e depois, quando terminou a reunião, ele ia lá dentro e contava as pancadas do coração da médium. E observava também que a médium não respirava muito bem em certas ocasiões, estava bastante, como se diz, vamos dizer assim, caminhando para um estado gripal, assim, né, com pouca possibilidade, com pouca quantidade de respirações, né? E o espírito se manifestava, estava completamente liberto, né, bem tranquilo. E foi fazendo essas observações, né? E então ele publicou na revista, lá na Inglaterra, essa revista publicou essas observações que ele fez, essas experiências, né? E então ficou uma comprovação científica desta realidade. Então, aquelas pessoas que achavam que se tratava de uma farsa e que estiveram ali presentes, eram testemunhas daquele fato que ele havia relatado, né? E ele, como cientista, era muito respeitado. Então, ficou ali essa importância desta, vamos dizer, desta análise, né? Então, a gente verificou de que foi o plano espiritual quem programou também o aparecimento como se diz, da mediunidade, de materialização de espíritos e também de efeitos físicos, né, como o levantamento de pesos, de objetos, né? Mas nós tivemos assim que, dentre estas manifestações assim importantes,
nós tivemos também a atenção muito voltada para a levitação e o transporte de objetos. A levitação é, por exemplo, se eu tivesse aqui, acontecesse um fenômeno de levitação, eu ficava no ar sem estar com o pé no chão suspenso, né? E às vezes vários metros. E foi também observado e comprovado que um grande médium, com o nome de Daniel Douglas Home, tinha também esse dom para esses efeitos de levitação. Chegou a provocar um fenômeno que deixou assim, as pessoas completamente emocionadas. Numa das reuniões em que ele participava, aí já era um outro grupo, Daniel Douglas Home participava de outro grupo. E então, lá nos Estados Unidos, num determinado dia, ele fica suspenso no ar e uma janela, que era de madeira, ela não estava totalmente fechada. Ela erguia e só tinha assim menos da metade da janela aberta. E ele, que estava flutuando no ar, então ele voa, como se estivesse voando, né? Ele vai e passa de cabeça na frente e de corpo deitado, assim, como fosse um pássaro. Vai lá fora, dá a volta e depois torna a entrar ali dentro. Uma das pessoas que não estavam ali, que não observou muito quando ele estava em pé, mas não observou que ele estava passando pela janela, e falava, olha, ele passou pela janela e voltou. Ele perguntou para o espírito, para o médium, mas como que você fez? Passar por ali? Não dá para você passar. Ele falou, então, observe. E aí ele novamente, Daniel Douglas Home pega e flutua no ar, e então agora ele havia passado com a cabeça para lá, como fosse voando, e agora então ele põe as pernas na frente e atravessa com as pernas para lá, faz o retorno e volta. Também essa pessoa ficou muito admirada, né? Então, muito... E também aconteceram fenômenos desses de levitação e também esses fenômenos de transporte, locomoção de coisas. Flores foram trazidas em fenômenos mediúnicos. E uma das coisas que impressionou bastante foi a tirada de imagens da parede. E aqui, no Brasil, aconteceu o fenômeno de materialização? Aconteceram, né? Nós, quando vocês estiverem assim, eu acredito que todo mundo aí já sabe até o que a gente está falando aqui, né? É só entrar na internet e botar lá, materialização de espíritos. Pois lá, em primeiro lugar, espiritismo, porque nós vamos encontrar lá um monte de gente que está falando que não acredita nada, não. Pois lá, espiritismo, materialização de espíritos, fotos ou imagens, e lá aparece um caminhão de coisas. Como não tem aparelhagem aqui, não dá para jogar na parede a coisa, mas na internet a gente observa tudo isso. Então, aqui no Brasil, foram feitas materialização de espíritos também, né? Esse fenômeno de pancada, de levitação de objetos também, né? Se notabilizou. No ano de 1913, Carlos Mirabelli morava em Botucatu, na Companhia de Calçados Clark e também na Companhia de Calçados Vilace. Ele trabalhou como cobrador. E ele despertou a mediunidade, justamente a mediunidade de efeitos físicos. E a mediunidade dele era tão intensa que ele começou a ficar atrapalhado no serviço, já não dava mais para trabalhar. Então, a própria espiritualidade orientou ele para ter disciplina e tal. Ele conseguiu também, com o tempo, manter uma certa disciplina e começou, então, a trabalhar, né, nesse ramo, nessa área da mediunidade de efeitos físicos. E ele
E ele, antes de começar os trabalhos, ele admitia que fosse amarrado numa cadeira, amarrado mesmo, muitas vezes até com correntes, né? E lacrado, para ele ficar ali, para que acontecesse aqueles fenômenos também, né? Porque ele também tinha a mediunidade de materialização de espíritos e também essa de efeitos físicos de objetos aparecendo. E ali então, no dia 26 de janeiro do ano de 1918, numa sala, com a presença lá do médium Carlos Miramelli, né, houve fortes pancadas sobre uma mesa. Uma vidraça que estava fechada, abre-se e fecha. Veja bem, você está aqui, aquela vidraça ali, abre e fecha, sem ninguém mexer, né? Um fato curioso, né? Então começou a despertar a atenção do pessoal, né? Um quadro que estava na parede daquela casa, que era do General Osório, foi visto sair da parede voando e vir a se colocar sobre uma mesa. Veja bem, estava na parede, saiu de lá sem ninguém botar a mão, veio voando, como fosse voando um pássaro, e fica sobre a mesa. Um cabide que estava pregado na parede também foi arrancado. Tinha um cabide também na parede, onde antigamente se usava muito chapéu e se colocava os chapéus no cabide. Então esse cabide foi tirado da parede e os chapéus também vindo a serem colocados no chão. Isso sem nenhuma criatura humana encarnada colocar a mão, né? Então esse fenômeno foi muito interessante. E o espírito então se manifestou ali, um espírito, e escreveu o nome dele num papel, Regina. Eles olharam na parede e tinha lá a foto de uma senhora Regina. E era justamente esse espírito que estava também colaborando. E esse quadro, com a imagem dessa Regina, sai da parede e vem também para sobre a mesa. Mas o interessante é que em um determinado momento, com esse Carlos Miramelli, aparece então uma situação muito mais interessante. Em determinado momento, a pessoa dele fica nublada, como se diz, toda cheia de, como se fosse fumaça, e ele, médium, desaparece daí. Nesse dia ele não estava amarrado, desaparece daí. Desaparece como? Foi para um quarto, foi para outro local, outra sala, e lá depois escutou umas pancadas e foram ver, mas o médium sumiu daqui. Eles foram lá, ele estava em pé sobre a mesa e depois flutuou novamente. Mas numa das ocasiões, na sua personalidade assim, começou também a aparecer umas fumaças e o médium, dali depois, surge uma materialização muito importante. Se tratava de José Bonifácio de Andrade Silva, que foi reconhecido por todos os presentes, não só pela fisionomia da sua expressão física, mas também pela sua veste, né, pelos emblemas que ele tinha como pessoa importante que era. E ele aproveitou ali e também fez uso da palavra, falando sobre a situação política do Brasil e dizendo, né, o que era bom, o que era inútil para o país naquele momento. Mas nos anos de 1948 a 1953, nós tivemos uma coisa assim muito mais popular. Aí nós vamos encontrar o registro de materializações de espíritos, tendo ao lado Francisco Cândido Xavier, tendo ao lado
Valdo Vieira, que era naquele tempo médico também lá em Minas Gerais, né? Então, né, em Minas Gerais, esse médico que dava origem a esses fenômenos era o chamado de Peixotinho, né? Era Francisco Lins Peixoto, e conhecido popularmente como Peixotinho. Então, nós verificamos que nós encontramos fotografia do Chico Xavier ao lado desse espírito materializado, do Valdo Vieira ao lado desse espírito materializado. Então, nós observamos que não há dúvida alguma a respeito da imortalidade da alma. Nós temos a comprovação. Não porque a doutrina fala, porque a doutrina deu provas disto, né, através dos fenômenos que surgiram e pelo testemunho e pelas testes das pessoas que quiseram saber se era ou não a realidade. O Vital Brasil, do Instituto Butantan, Dr. Felipe Achê, do Instituto Achê, Dr. Spencer Vampry, Martins Pontes, Dr. Capote Valente, Dr. Mário Alvim, Dr. Francisco da Rocha e tantas outras autoridades, médicos, cientistas, né, participaram para também analisar esses fenômenos de materialização de espíritos. Então, nós verificamos perfeitamente de que o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma religião de fé raciocinada. Ciência por quê? Porque deu motivo para as provas. As pessoas provaram a realidade daqueles fenômenos, né? Então você vê, se a gente pega o dicionário, você vê lá, ciência matemática, ciência disso, ciência daquilo, e também tem então a ciência dessas observações, né? Que também é conhecido, porque a matemática não tem como botar ela no aparelho para provar a matemática, né? É uma coisa de... né? Então, essas observações, esses testes, essas comprovações, é realmente uma comprovação científica, né? Então, nós percebemos que também o Espiritismo diz assim, fora da caridade não há salvação. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e nos esforços que faz para vencer as suas imperfeições. E ainda diz Allan Kardec, amai-vos e instruí-vos. Diante desses fatos relatados, que a gente encontra em livros, encontra também agora na internet, né? Não temos qualquer dúvida em relação à imortalidade da alma. Continuaremos a viver no além, prestaremos conta de nossos atos, teremos oportunidade de novas reencarnações. Mas o que nunca se deve fazer é cometer o suicídio. Porque se enfrentamos uma dificuldade, a morte física não resolve, mas sim complica ainda mais. Nosso perispírito ficará afetado na parte em que nosso corpo físico foi afetado. E na reencarnação, iremos sofrer a deficiência física e lutar agora, ainda mais, para superar aquela dificuldade que nós não conseguimos. Então, o suicídio nunca se deve fazer e sempre devemos orientar as pessoas que desconhecem, né, para que tomem conhecimento, né, das responsabilidades que nós temos a respeito. A doutrina espírita nos adverte e orienta, informando até os grandes sofrimentos por que passam na além dos suicídios. Pessoas que desencarnaram através dos suicídios chegam até a relatar em livros mediúnicos o mal que eles fizeram, as consequências desse ato infeliz, as consequências que estão sofrendo e as provas que terão que enfrentar, né? É o que nós temos a dizer, desejando a todos muita paz.